Diante de tudo, irmãos, devemos continuar assim a dar graças a Deus, né? Por cuidar da gente. Nós temos alguns irmãos infectados, né? Não aqui em Sud-Minúcia, mas alguns que a gente tem recebido, né? Nos grupos que a gente tem por aí. E a gente deve realmente clamar por eles, amigos, né? Pessoas que a gente conhece, né? Talvez. E que isso pudesse mesmo nos levar a estar submisso a Deus, né? Eu acho que é um tempo da gente estar submisso a Deus, a sua palavra, a sua vontade, né? É um tempo que Deus está esperando algo da gente reagir, né, em certas situações, né? E não croar, né? Mas eu acho que de reagir por meio da oração, por meio da leitura da palavra, os grupos que você tem, sempre uma oportunidade para a gente assim passar algum recado da parte de Deus para as pessoas, né? Sem mais, gostaria de convidá-los à epístola aos Hebreus, capítulo 1. Aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1 também, que diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. O título da nossa mensagem é Deus falou. Irmãos, quando a gente diz Deus falou, parece que é algo que ficou para trás. Se a gente olhar a maneira que está escrito aqui, perceba você, havendo Deus antigamente falado, muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos. Quer dizer, já foi dito. Quando a gente olha, observa esses pontos aqui, fica parecendo algo que ficou para trás. Parece que são avisos que deixaram de ter fundamentos. Inclusive, muitas pessoas vivem com esse pensamento, que as Escrituras estão ultrapassadas, que as Escrituras já não servem mais para o nosso tempo. Eu pergunto, será que por acaso nós também não estamos com esse mesmo pensamento? E, consequentemente, desprezando as Escrituras, a palavra de Deus? É uma pergunta que eu faço. E quando a gente chega neste ponto, irmãos, automaticamente nós nos esquecemos das promessas de Deus para o seu povo. Hebreus capítulo 2, verso 1, primeiro ele discorre a respeito de Cristo, mas capítulo 2, verso 1 diz então: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. A palavra aqui nos adverte, irmãos, que convém que a gente atente com mais diligência. Então não é tempo de esquecer, não é tempo de considerar que as Escrituras estão ficando velhas, mas é tempo da gente observar ainda com mais rapidez, com mais urgência, sobre as Escrituras. Nós estamos vivendo nossas vidas, irmãos, e fazendo milhares de planos para as nossas vidas, e a gente imagina que isso tudo é muito normal, que o que nós estamos fazendo está plenamente normal, mas de repente
vem sobre nós este tal vírus que nós estávamos falando, vem sobre nós esse vírus e tudo ficou muito incerto. Você já percebeu isso? Nós estamos cumprindo determinações de nossos governantes, que na verdade um puxa para um lado, outro puxa para o outro, que parece que também não sabe muita coisa do que realmente deve fazer. Esta é a tamanha incerteza que nós estamos vendo sobre o mundo que nós estamos vivendo. Só para vocês terem uma ideia, vamos lembrar que dia 20 de julho, exatamente, a Igreja Batista em Sudminúcio estará completando 60 anos de organização. E antes da tal de pandemia, nós tínhamos planos. Porque nós vamos fazer um mural. Quem é que nós vamos convidar para ser o palestrante para a gente? Vamos chamar mais de um. Era uma euforia só sobre isso. Nós vamos convidar as igrejas, nós queremos as igrejas aqui junto com a gente. Afinal, são 60 anos organizados aqui em Sudminúcio. Mas diante do que nós estamos vivendo, irmãos, acabou. Estão dizendo que o pico, não sei onde que é o pico, a curva, né? A curva e vem dia, e vai dia, e prolonga, e ninguém sabe nada. E com isso tudo nós paramos, parece que nós brecamos, nós ficamos paralisados. É triste tudo isso que nós estamos vivendo? Claro que é triste, mas nós não devemos desanimar. Por quê? Talvez alguém pergunte. Porque Deus falou. Porque Deus falou. Ele falou com o seu povo. Ele prometeu para o seu povo. Vamos para Números, o livro de Números, capítulo 23. Para a gente ficar sabendo um pouco do nosso Deus, quem é o nosso Deus, capítulo 23 de Números, verso 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria, ou falaria e não o confirmaria? É só para a gente ver quem é Deus, não é? Que nós estamos querendo demonstrar quem é Deus. Então, irmãos, por esse motivo aqui de quem é Deus, que não volta atrás do que está escrito, é perpétuo, é eterno, olha, fique certo disto. Nós devemos ter certo isso no nosso coração. Se existe uma promessa nas Escrituras, feito a um pecador arrependido, se existe uma promessa, e se você por acaso faz parte destes pecadores arrependidos, essa promessa vai ser mantida para você, tá? Se há uma promessa, uma alma transformada pelo sangue de Cristo, essa promessa vai vir para você. Porque Deus falou, esta bênção certamente vai ser dada para você. O Senhor Jesus diz, Mateus 24, verso 35, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Quando a gente olha para a terra, para os céus, parecem eternos. Mas o Senhor Jesus diz, isso aí vai embora. Mas as palavras de Deus não vão embora. Então, irmãos, diante de tudo que a gente está vivendo, diante do pouco que nós já estudamos nesta noite, nós podemos dizer assim que nós encontramos conforto aqui. É conforto que nós encontramos aqui. E não é desespero, não. Não é desespero, não. Não é insegurança que nós encontramos, tanto na nossa introdução como na palavra de Deus.
Às vezes a gente fica imaginando assim, né, que o tal do coronavírus está matando muita gente, que nós devemos fugir da igreja. Só para a gente saber, nós fomos permitidos a nos reunir, né, na igreja. Por isso que nós estamos aqui, né? Então, todos de máscara, alguns meio aí com a máscara meio, né? Mas todos de máscara, álcool em gel, suficiente para todos, espaços reservados entre os bancos, né? Então nós estamos aqui. Mas, irmãos, nós só encontramos conforto. A gente às vezes, não vou porque eu não quero ir para a igreja, porque está perigoso a coisa. O cabra morre de infarto. Estávamos conversando agora há pouco, estávamos fazendo o estudo de doutrinas com o irmão João e a irmã Dilza, falando disso. Deus pode até estar bravo, mas eu acho que se a gente, né, era uma brincadeira, se a gente está na igreja, Deus vai, eu vou até perdoar, talvez até Ele faça isso, viu? Aqui é o lugar, não é? A gente tem medo, eu sei, mas, puxa vida, nós não vamos por conta de um motivo, vamos por conta de outro. Meu amado, você vive à espera de uma resposta de Deus sobre o problema que nós estamos vivendo, uma vacina, um remédio? Eu acho que isso não é nenhuma pergunta, né? Isso é uma afirmação. Todos nós estamos realmente vivendo a respeito disso, esperando isso. Pois eu te digo, Deus falou. Se você está esperando uma palavra que tire suas dúvidas, que tire a incerteza que está no seu coração e no seu pensamento, olha, você deve ir na Bíblia, porque é lá que Deus falou, viu? É lá que Ele continua falando, é nas Escrituras que Deus falou, é aqui que está a resposta para todas as coisas, meus irmãos. E Ele continua falando. O Senhor Jesus diz: quem tem ouvidos ouça. Não é o assunto necessariamente, mas quem tem ouvidos ouça. É na Bíblia que nós vamos encontrar o que nós precisamos. Podemos dizer assim que os trágicos acontecimentos, e este que nós estamos vivendo, talvez seja um deles. Na verdade, deve vir como conforto para a gente, irmãos. Mas você ficou doido? Está ficando louco? Falar que isso é um conforto para a gente? Ora, irmãos, é cumprimento das Escrituras. Não tem coisa mais preciosa do que a gente ver Deus cumprindo as Escrituras. Num tempo que a gente costuma dizer: Deus está calado, hein? Deus não fala. Está falando. É uma oportunidade para a gente ver que Deus está falando daquilo que Ele escreveu. É uma prova. Então é conforto para a gente, não decepção. Mas diante de tudo isso deve ficar um alerta para nós, porque o Senhor Jesus disse que nos últimos dias, na sua volta, ou próximo da sua volta, o mundo, a igreja, seria marcado por um estado de frieza. Isso deve ficar como alerta para a gente. Sonolência, irmãos, espiritual. Se a gente for em Mateus capítulo 25, verso 5, nós vamos encontrar a parábola das 10 virgens. E interessante que o capítulo 25, verso 5, diz assim: tosquenejaram todas e adormeceram. Está fazendo referência, talvez igrejas, talvez crentes, não sei. Alguns dizem que são igrejas, outros dizem que são os crentes em particular. Não importa. Isso não vem ao caso. Mas o que vem ao caso é o que está dizendo no versículo 5. Tosquenejaram todas e adormeceram. As fiéis, as que estavam preparadas e as que não estavam preparadas. Então, só para a gente lembrar que o Senhor Jesus advertiu sobre esse fato. Você já percebeu como o sono é interessante? O sono é muito interessante.
Porque no sono nós ficamos como que mortos para a vida real. Você já percebeu isso? É onde normalmente acontece um acidente, quando você está dirigindo e dorme no volante. É onde o ladrão entra dentro de uma casa e rouba e a pessoa também não reage porque está dormindo. Isso também acontece na nossa vida espiritual, meus irmãos. É na mesma condição. A sonolência espiritual pode trazer muitos estragos para as nossas vidas. Você conhece aquela sequência de Tiago capítulo 1, verso 14 e 15? Ele está falando sobre o pecado, né, lá. Ele diz assim: primeiro é tentado. Depois de tentado, ele é engodado. Perdão. Primeiro ele é tentado, depois ele é atraído e depois ele é engodado. E no versículo 15 ele diz: isso gera a morte. São passos de um sono, passos de uma fraqueza espiritual. Sabe? É mais ou menos aquele ditado que dizem: cochilou, cachimbo cai. Já viu aquele ditado? Não é assim? É por conta disso. Cochilou, aconteceu. E este é o perigo de não estar acordado, irmãos, na vida espiritual também. Da gente não estar ouvindo o que foi dito. Nós estamos vivendo uma atmosfera nebulosa. E existe sim na nossa cabeça um sentimento de que as coisas estão diferentes. Você já parou para pensar nisso? Talvez vai vir alguma coisa aí, não é? Alguns estão dizendo: Deus fez isso, que é para poder fazer o povo dele voltar a amar as pessoas, que está todo mundo individual, né? Não sei, o fato é que mais um acontecimento que não estava no programa e que os homens estão todos de joelhos, não sabem o que faz. Então, está todo mundo pensando nisso. Alguma coisa está diferente do que tem acontecido. E eu digo mais, irmãos, até mesmo no meio dos crentes, as coisas estão diferentes, porque a gente conhece a verdade, não é? Mas eu vou fazer uma afirmação que mesmo no meio dos crentes, não estamos planejando, irmãos. Nós não estamos planejando, nós não estamos pensando na eternidade que Deus prometeu. Mesmo nessa condição que nós estamos vivendo, fazer planos para a eternidade, amontoar para a eternidade, não, isso daí está ficando para trás, nas nossas vidas. Tudo que a gente tem preparado é para esta vida. Note você, tudo que nós estamos cercando, amontoando, é para esta vida. As coisas estão andando, as promessas de Deus estão chegando, e nós estamos focados nesta vida. Esta é a grande verdade. A palavra de Deus aos Colossenses capítulo 3 verso 2 diz assim: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. A gente está percebendo a mudança, mas estamos enraizados na terra, com os nossos projetos, com os nossos pensamentos, com o nosso coração. Nós precisamos lembrar, irmãos, que Deus falou. Deus falou. É como se dissesse: acorda, gente. E pior, nós percebemos isso, que
está acontecendo com a nossa vida. Nós estamos notando isso que está acontecendo com a nossa vida, comparado com o que Deus falou. Nós sabemos. Hora ou outra nós estamos fazendo comparações, né? Inclusive, esses dias eu estive visitando o irmão João, com a irmã Iracema, eu e minha esposa, e o irmão João estava dizendo, o assunto foi, daqui a pouco nós chegamos na igreja, né? E na igreja do passado, o irmão João dizia, irmão, antigamente era uma alegria nos irmãos que a gente não encontra mais hoje isso. Olha que nós morávamos nos sítios aqui vizinhos, olha, nos sítios em volta da cidade, mas longe um do outro. E quando tinha culto, saía todo mundo, um tinha um cavalo, o outro tinha uma charrete, o outro ia de pé. E íamos, fazíamos aquele culto gostoso, com alegria, para servir a Deus. Em outras palavras, o meu João estava dizendo, e hoje nós temos carro e não vem para a igreja. Não faz questão, é um culto importante, onde a palavra de Deus vai ser dita, mais uma vez o Senhor vai falar, mas hoje eu não vou. Percebe, irmãos? Nós estamos notando tudo isso que nós estamos falando, mas com desdém da situação. Já houve mais alegria numa igreja que está completando 60 anos. Mais dedicação, mais empenho, mais temor do que está havendo agora. Nós estávamos fazendo o estudo de doutrinas e o irmão João disse assim, irmãos, olha essa responsabilidade. E eu tentei dizer, olha irmão, eu agradeço muito, gostei muito do que o senhor falou, mas eu lamento que nós já perdemos muito disso daí. Ele disse, olha, eu gosto da igreja por ver o zelo da igreja. Olha isso, irmãos. O zelo da igreja. Às vezes a gente fica envergonhado desta palavra, não é? Porque parece que nós estamos perdendo o zelo. Então eu disse, eu agradeço, gosto muito, que bom, mas nós já perdemos mais. Com simplicidade, os nossos pais eram mais zelosos, os nossos antepassados eram mais zelosos do que nós. Então, é isso que a gente tem visto. Agora, o conselho que eu gostaria de deixar para nós que estamos aqui nesta noite, o conselho que eu gostaria que todos levassem para sua casa para poder pensar sobre o assunto, sobre esta condição que nós estamos falando, é tempo da gente fazer uma avaliação radical na nossa vida, irmãos. É tempo da gente fazer uma avaliação radical na nossa vida. Você sabe o que é radical? Radical é ir na raiz da questão. Não é perceber. Lembra que eu disse que nós percebemos? Eu estou fraco, eu estou fraco. Radical é ir na raiz. Radical é fazer aquilo que nós não estamos acostumados a fazer. Isso é radical. Mudar, sabe? Decidir mudar. Decidir voltar para aquilo que o Senhor disse. Nós devemos imaginar que as promessas de Deus não estão longe. Estão perto. Já se dizia lá nos evangelhos, nas cartas. Está próximo. Agora, o que dirá agora? Nós não devemos ficar com os olhos num lugar e os olhos no outro, não. Nós devemos saber que Deus falou para o seu povo. Ele não falou para o mundo, ele falou para o seu povo. O seu povo que nota, que percebe. Talvez você, se eu desse oportunidade para alguém ia me dizer, Ari, é verdade isso daí. Porque esse é o nosso assunto, nós estamos percebendo a nossa fraqueza, nosso desânimo, sabe? Talvez você esteja bem, amém.
Evangelho de Lucas, capítulo 10. Para a gente partir para o fim da nossa mensagem. Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 38. É uma história muito conhecida da gente, irmãos, que a gente já tirou tantas lições daqui, que diz assim: e aconteceu que, indo eles de caminho, os discípulos, com Cristo, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Irmãos, vamos notar alguns pontos importantes aqui dentro desta mensagem, deste texto. Primeiro, que é muito importante, ambas queriam servir Jesus. Percebeu aqui? Ambas queriam servir Jesus, ambas estavam servindo Jesus, principalmente Marta. Principalmente Marta. Como é gostoso a gente chegar numa casa, e a gente ser bem servido, não é? Não é assim? Um cafezinho. Eu fui na tua casa e não tomei café, não esquenta não, tá? Estou falando de café só para a gente deixar bonito aqui, tá bom? Mas não é gostoso? Não, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, tá? Essa foi Marta. Mas Marta estava servindo nas questões desta vida. Essa lição é muito importante para a gente. É importante a gente servir? É importante. Mas veja a comparação que se faz aqui no versículo 40. Marta, porém, estava distraída em muitos serviços. Ou seja, ela pensava estar fazendo o melhor, mas uma pessoa que está distraída, ela fica vulnerável. Você já viu isso aí? As coisas acontecem, ela não vê. Você percebeu? Olha que comparação. Marta está distraída, e por conta de estar distraída, é como se a gente dissesse: perdeu o pulo, porque distraiu. Eu estava assistindo um documentário esses dias sobre esses atletas, que eles chamam de atletas de alto rendimento, esses gigantes aí, E o assunto era aquela corrida de 100 metros. 100 metros. Para mim, 100 metros é muito, tem que diminuir para 15, e eu dou conta de chegar. Mas 100 metros para eles, irmãos, e a pessoa que estava falando sobre o assunto, ele dizia o seguinte: que tinha um atleta que ele tinha um arranque poderoso, só que quando estava chegando na frente, saía na frente e tudo mais, quando ele estava chegando na linha, ele fazia isso para olhar o seu adversário, e isso era suficiente para perder a corrida. Então, esse professor, essa pessoa estava dizendo: não, é como se fosse ele sozinho, tem que sair correndo como se fosse sozinho, não olhe para nada, para você ver como que é a distração. Olha,
Você vê, você está correndo aí, você dá uma olhada, parece que isso não influencia. Não para nós, né? Mas para eles sim. A distração é como o sono que nós falamos. Perde, sabe? O ladrão chega e rouba. O carro capota e morre pessoas por conta do sono. A distração é mais ou menos parecido com isso. E irmãos, a distração, a fé da gente diminui, porque a gente distrai com outras coisas. Era o caso de Marta. Só vamos lembrar que a fé vem do ouvir, e do ouvir da palavra. Lembram da história? Jesus estava ensinando, Maria sentou para ouvir e Marta estava distraída. Então a fé diminui, a fé fica fraca. Fé que diminui fica fraquinho. Qualquer vento de doutrina leva embora, porque está fraco. Já viu uma pessoa fraca, ou qualquer coisa que esteja fraca? Não suporta. Ouvir o que Deus falou, irmãos. Meus amados irmãos, é isto que o inimigo tem feito no meio das pessoas, distraído as pessoas, tirado o foco das pessoas. Ele sabe fazer muito bem isso. Tira o foco das pessoas. E já percebeu como tem distrações nesse mundo? Para todo lado que você olha. Se você ligar a TV, tem distrações. No trabalho tem distrações. Em todo lugar tem distrações. Ele lançou um punhado, que é para a gente estar distraído. Note para você ver. As coisas simples dessa vida, irmãos, já não servem mais para a sociedade. E não serve para nós. E já não está servindo para os nossos filhos. Nós estamos de olho em outras coisas. Distração. Distração. O nome disso é distração. Ele perdeu o foco daquilo que era simples e que agrada a Deus. Agora nós queremos mais. Distraímos. A fé diminui, fica fraquinho e não suporta. Os olhos estão nesta terra. As coisas simples não servem para a gente porque os nossos olhos estão nessa terra. Lembra do texto de Tiago? Tentado, atraído, engodado. Os olhos estão nesta terra e não no que Deus falou. Isso é muito ruim. Mas a resposta de Jesus, tomara que tenha servido para Marta, mas tem que servir para nós também. Senão nós vamos sucumbir, porque é isso que ele dizia para Marta. Ele diz então: Marta, Marta, verso 41, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só. Olha, irmãos, do leque de coisas que pode ter, de distrações que pode ter, uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. A boa parte é Cristo. Cristo operante em nossas vidas. A boa parte é Cristo. Onde Ele trabalha, onde Ele entra na nossa vida e a gente deixa Ele trabalhar. Onde Ele faz mudança no homem. Nós estávamos falando um pouquinho antes do culto, no estudo de doutrina, sobre esta conversão genuína e maravilhosa que Deus faz em nossas vidas.
e vai fazendo, e vai modificando o homem, mas se distraiu, perde isso. A boa parte é Cristo. Aos Hebreus capítulo 12, verso 2 diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Não é olhando para outros lugares, irmãos, é olhando para Cristo. É como Maria sentou aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra, para ouvir o que ele falou. A boa parte é Cristo, por isso o homem deve reconhecer. Por isso o homem e a mulher devem reconhecer e receber a Cristo como seu Salvador. Por quê? Porque não tem outro. Deus falou. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. A salvação está em Cristo. Sem Ele nada somos, por isso o homem deve reconhecer isso e receber a Cristo como seu Salvador. Também o homem deve aceitá-lo como seu Senhor.